Começa agora mais um episódio do podcast Conexão Adonicamp, gravado no dia 29 de novembro de 2024 no auditório da associação. Acompanhe esse e outros episódios pelo canal oficial da Adonicamp no YouTube ou, se preferir, nas principais plataformas do gênero. O resultado das urnas nos Estados Unidos sacudiu o mundo. Donald Trump, pelo Partido Republicano, mais uma vez alcançou a presidência. Em meio a um cenário político e social polarizado, a eleição do magnata levanta uma avalanche de questões sobre os rumos da democracia, os dilemas do capitalismo e a crise das narrativas progressistas no coração do império. Neste episódio do podcast Conexão Adonicamp, traremos uma análise de como os Estados Unidos, uma nação que se orgulha de sua tradição democrática, se inclina cada vez mais a discursos autoritários e ultraconservadores. Da instrumentalização do medo e da xenofobia ao papel das redes sociais na radicalização do discurso, vamos refletir sobre como essas dinâmicas ecoam em democracias ao redor do globo. Para entender as camadas desse processo complexo, vamos conversar com a pesquisadora Tatiana Teixeira. Eu sou Cristina Segato e, juntamente com meu colega Paulo Samartim, damos as boas-vindas à nossa convidada, Tatiana Teixeira, pesquisadora de pós-doutorado pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos e editora-chefe do Observatório Político dos Estados Unidos. E não poderíamos deixar de agradecer o professor André Kaisel, docente no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, que colaborou com a construção do roteiro de perguntas e também nos indicou a professora Tatiana, nossa entrevistada. Tatiana, até nos últimos momentos, parecia que tinha um certo empate, uma diferença muito pequena entre o Trump, as intenções de voto e os votos de Trump e da Kamala. Mas a vitória dele foi muito maior do que se esperava ou se imaginava, né? E essa vitória, esse tamanho dessa vitória, foi recebido com surpresa em alguns círculos. Quais fatores estruturais você destacaria que foram determinantes para esse resultado? Olha, eu acho que antes da gente entrar nos fatores exatamente, a gente podia fazer um resumo, né, do que foi essa vitória. Trump foi vitorioso no colégio eleitoral, no voto popular, que é algo que não acontecia com um candidato presidencial, um candidato republicano há pelo menos 2 décadas. Ele levou os 7 swing states, né, penetrou em fatias do eleitorado democrata, fatias importantes do eleitorado democrata, ganhou a Câmara de Representantes, que é o equivalente à nossa Câmara de Deputados, ganhou o Senado. Ele já tem, e aí como legado, é bom lembrar, né, do primeiro mandato dele, ele tem uma Suprema Corte de maioria conservadora. Então, Trump vai chegar com esse entorno, né? A economia, ou a percepção do Estado, né, de um Estado dessa economia, foi, segundo, né, isso já é uma coisa pacificada entre os analistas, foi um fator determinante, inclusive para essa mudança demográfica do eleitorado, né, da escolha desse eleitorado, apesar do crescimento econômico nos Estados Unidos, a inflação, havia um gap, né, havia uma distância entre a inflação e o valor real dos salários. Então as pessoas iam, né, fazem suas compras, pagam suas contas e elas não veem essa melhora da economia. Trump manteve uma sólida base MAGA, né, essa Make America Great Again, que se mobilizou esse tempo todo em que ele esteve fora, né, do governo oficialmente,
Os democratas, nesse contexto, eles de campanha se mostraram um pouco out of touch, como a gente diz, meio né, desconectados, né, do seu eleitorado, problemas para comunicar seus resultados, problemas para falar da sua gestão, questões sociais importantes não foram trazidas, e aí houve uma ênfase em políticas identitárias que talvez, sem dizer que elas são importantes, claro que são importantes, mas que talvez fossem mais abstratas ou menos importantes num primeiro plano, uma fatia significativa do eleitorado. Trump fez alianças estratégicas, teve grande apoio financeiro, acho que o nome do Elon Musk, né, o que vem primeiro à mente, assim, quando a gente olha para a campanha. Falando do eleitorado, os latinos, especificamente, né, assim, os homens latinos foram muito fortes com Trump, né, teve pelo menos 54% desse perfil de eleitor. Isso é um aumento de pelo menos 13 pontos em relação à campanha passada, né, que ele foi derrotado. Ele também avançou no voto do eleitor do homem negro, né, também, que são duas parcelas, duas fatias importantes, né, do eleitorado democrata, e meio taken for granted, né, assim, isso é uma coisa que o eleitor negro, isso já vinha nas outras eleições, na verdade, desde Obama. O eleitor negro começou a se perguntar: eu não tenho visto um ganho proporcional ao meu apoio democrata, ao meu apoio histórico ao democrata. Então, a gente viu essa mudança mais consolidada. Fora, em relação ao Trump ainda, o domínio no eleitor rural e um ganho entre os jovens, né, que foi algo que eu acho que isso também surpreendeu um pouco, porque a campanha da Câmara, né, ela tinha uma linguagem, uma relação que parecia muito mais próxima com Trump, assim, num debate marcado pelo etarismo, né, como a gente viu assim, as discussões em relação à figura do Biden e à figura do Trump, né, o eleitorado farto, né, desses nomes, dos velhos nomes, em todo o sentido, né, da política. Kamala herdou a impopularidade do Biden, também a impopularidade por conta da economia, e aí junta com uma candidata que também era vista um pouco sem carisma, evasiva nas respostas importantes para o eleitor, nas entrevistas ou, enfim, em outras confrontações talvez um pouco mais diretas. Biden, acho que já falei, visto como fraco. Então, para ela era complicado porque ela não podia também não apoiar o presidente do partido pelo qual ela estava disputando a Casa Branca. Problemas de campanha dos democratas, problemas de comunicação, como eu falei no início, problemas de estratégia em transmitir sua mensagem, desorganização. Algo importante foi o fato de Kamala ter entrado muito tardiamente na corrida, e talvez isso tenha muito a ver com a evasão das respostas, né? Assim, é necessário um tempo maior para você para se preparar respostas e consolidar uma plataforma e ter efetivamente o que detalhar. E aí, sim, acho que a gente tem que ter muito cuidado nisso, né? Assim, começou um blame game logo depois do anúncio dos resultados, e Kamala é uma peça como qualquer outra, né? Uma peça do partido. Então, na verdade, essa questão deveria ter sido resolvida, olhada lá atrás, nas primárias, né? Biden precisava abrir mão da sua potencial reeleição. O que é difícil num partido, e isso tem a ver com isso, né, que você me perguntou no início, que eu vou detalhar um pouco mais, isso tem a ver com a ausência de uma liderança democrata. Assim como também havia uma ausência de liderança republicana, né, no Partido Republicano. Encerrando, né, só esse cenário em que onde nós estamos nesse momento, né, e meio que onde estamos, de onde viemos e para onde vamos, né, acho que essa é a ideia. Questão de gênero e racismo também foi algo importante na campanha. Os Estados Unidos são um país racista, né, que não superaram as suas divisões segregacionistas, enfim, ainda, né, não curaram essas feridas. Política externa também teve, embora não seja comum, salvo em momentos de grandes conflitos, política externa também teve uma presença importante. Ucrânia menos, mas a questão, a guerra, enfim, em Gaza,
ela perdeu uma faixa importante dos eleitores palestinos, né, dos eleitores árabes, principalmente no estado de Michigan, né, que ele tem uma maioria, uma comunidade árabe importante, votos dos eleitores mais progressistas. Então, tem uma camada, assim, uma sequência enorme de desvantagens para a Câmara nessa corrida, né? Desvantagens que são do presente, mas que também tem uma linha do tempo por trás. Eu já falei, né? Assim, esse desencanto, desilusão com do eleitor democrata com o partido e com o Câmara também, por conta, enfim, dos elementos que eu descrevi. E a estratégia de Trump, que foi muito, muito certeira, né? Aproveitar essas fraquezas que ele e a equipe dele conseguiram identificar em Câmara, né? A enorme preocupação com a economia, né, do eleitorado americano. Várias pesquisas ao longo dessa campanha indicaram que o eleitor via o presidente, assim, a gente chama de presidente, né, porque ele não deixou o cargo, né, via um presidente Trump como o mais preparado para lidar com a economia, para essas questões de economia, e a economia aparecia como uma questão que era de maior preocupação dos eleitores. Então, assim, é do the math, né, é só você meio que juntar. Eu escuto muito podcast, né, desses podcasts de política americana, e leio principalmente os colunistas. Eu acho que a gente tem um senso assim mais para quem é observador estrangeiro, né, acompanhando à distância. Eu acho que isso dá uma outra uma sutileza, né, do que está acontecendo. E na verdade, assim, foi surpresa, mas mais ou menos, né? Eu acho que teve um momento assim de negação, de olhar, de ir acompanhando a realidade e ver o que a realidade ia dizendo, né? Enfim, além da preocupação com a economia, Trump soube usar a questão da imigração, né? A imigração parecia também como uma das maiores preocupações, né? Um assunto, um tema mobilizador, né, de boa parte do eleitorado, incluindo os latinos, né? Assim, mas como, né, latino, você é contra a imigração? Assim, isso a gente entende como funciona. Você já está lá, você já tem sua vida lá. Você não quer que mais ninguém chegue para que você se torne, passe a ser visto como uma ameaça maior em decorrência do aumento de número daqueles que são iguais a você, que não são americanos, né? O aumento do outro no país estrangeiro. Trump também usou a guerra cultural, que tem a ver com essas questões identitárias, que eu já falei. Enfim, tratando da pergunta, né, específica, depois de fazer esse longo preâmbulo, pergunta específica, né, que você fez, é claro que é multifatorial. Né? Acho que não espero elencar todos os elementos aqui, mas acho que dá para a gente fazer colocar algumas hipóteses. Né? Primeiro, a gente está falando de uma democracia que é cada vez mais disfuncional. E que tem uma instabilidade política que se tornou endêmica. Né? Os Estados Unidos vivem de crise em crise. Então, a gente pode dizer, né, se é de crise em crise, né, esse é o estado. Né? Essa não é crise, é algo para emergências. Né? Se a gente vive de crise em crise, não estamos mais falando de uma emergência. Né? Essa é a realidade, né, do sistema político americano. A gente, então, tem um contexto da vitória e da vitória quando a gente olha para a política dos Estados Unidos, pelo menos na última década, tem um repertório que é meio recorrente, né? Recorrente na imprensa, recorrente ali entre os analistas, recorrente no dia a dia das pessoas. Caos, disfunção, paralisia, escândalo, corrupção, campanhas bilionárias que representam interesses muito específicos, a invasão ao Congresso, né, assim, um evento muito importante que aí o Brasil, né, quis emular, manipulação no limite das leis eleitorais, né, lembrando que os estados que são responsáveis, né, por essas leis, então os estados decidem como votar, quem vai votar, então isso por si só já é um filtro, né, que assim, você pode manipular isso no limite da possibilidade da legislação. Falei dos escândalos políticos, tanto, e nesse ciclo eleitoral,
tivemos escândalos políticos entre democratas, por exemplo, o prefeito de Nova York e, se não me engano, o governador da Carolina do Norte, né, republicano. Então, estou citando 2 exemplos, mas houve escândalos, violência política e essa polarização que ela é cada vez mais aguda. Esse contexto, ele traz ou ele cristaliza uma crise de legitimidade, que é, ao mesmo tempo, uma crise da democracia liberal. E quando eu falo legitimidade, eu estou falando das instituições e dos partidos, né? Assim, partidos como dentro das instituições também, né? A gente tem uma perda de confiança do eleitor nessas instituições. O cidadão, ele não se sente, primeiro, ele não se sente representado, né? E aí, assim, isso aqui é uma coisa que parece, né, que eu falo só de Estados Unidos, mas ecoa aqui também, né? O cidadão não se sente representado, as suas demandas, elas não são acolhidas, o que ajuda a gente a entender essa migração do voto de parte do voto democrata para o voto republicano, e também do voto independente. A gente tem, então, uma ruptura do vínculo subjetivo entre o eleitor, o que ele quer, o que ele precisa, o que ele espera, e o eleito, a ação desse eleito por ele. Né? O que essa pessoa quer dizer por ele, mais ou menos, né? Vou fazer um parênteses, que eu já ia chegar nesse parênteses, mas lembrando que a eleição presidencial americana ela é indireta. Então, tem aí, na verdade, uma crise de representação que é quase originária, né? Porque não é o cidadão que está elegendo diretamente o seu presidente. Então, a democracia liberal, ela tem ajustes. Tem um ajuste principal que ela tem para esse tipo de sensação, de situação, é a realização de eleições periódicas, né? Eleições periódicas confiáveis, com transparência, com disponibilidade de fontes confiáveis de informação, esse tipo de, enfim, esses elementos. E nessas eleições periódicas e regulares, né, é importante dizer, o que se espera é que o eleitor, o cidadão, ele tenha acesso a alternativas reais, a opções reais de escolha do seu próximo governante. Nos Estados Unidos, isso não é bem assim. Essas alternativas reais, elas têm, assim, mas acabou. Um pouco, né? Se a gente poderia brincar, colocar dessa forma. Assim, a gente tem um colégio eleitoral, que é um sistema arcaico, obsoleto, que foi criado, melhor, né, do que instaurado, foi criado num contexto muito específico para defender interesses que eram aparentemente irreconciliáveis. E aí eu faço um parênteses antes de voltar para esse ponto, lembrando que quando a gente fala polarização da política americana, da sociedade americana, essa polarização ela está lá na fundação. A polarização ela faz parte, né, da essência, né, da política americana. Então, o que acontece é que ela chegou num ponto que é intratável, digamos assim. Então, a gente tem um colégio eleitoral dentro da ausência dessas alternativas reais de escolha, né? Ou que o eleitor pode sentir que ele tem essa possibilidade. E um sistema bipartidário que abre pouquíssimo espaço para candidatos independentes, né, de terceiros partidos. Então, a gente tem um sistema e uma classe política que se profissionalizou que defende o status quo, né? Está lá mantendo o status quo. Lhe convém manter esse status quo. E partilha interesses de grupos já cristalizados, né, que já fazem parte desse sistema, né, com pouca abertura para novas vozes. Né? A gente teve midterms, eleições de meio de mandato, em que houve uma onda progressista, mas isso se restringe ali à Câmara de Representantes, que é importante, mas a gente não tem um Bernie Sanders chegando à presidência. Né? Aliás, o Bernie Sanders sequer passou das primárias. Né? Teria algumas chances, contrafactual não ajuda a gente, mas é olhar para o sistema e ver que ele não permitiu essa opção. Então, a gente tem essa classe política que se protege. O eleitor, ele vai se frustrar, é claro,
Essa frustração vai levar a essa perda de legitimidade, e aí de uma resignação, o Estado ali, eu aceito, tal, a gente vai ter um momento de indignação. E essa indignação, esse desencanto, essa desilusão com a política, vai se tornar um espaço de abertura, de possibilidade para discursos que passam uma mensagem mais simples, para discursos que vão generalizar todos os males da política, como a corrupção. Então, todo mundo é corrupto. O que é muito ruim para a política, o que é muito ruim para a cidadania. Talvez eu devesse falar isso lá na frente, mas é bom repetir, né, em diferentes momentos. Quando a gente generaliza, a gente diz que todo mundo é corrupto, a gente está dizendo para o eleitor, e isso, quem diz isso, né, não diz sem uma intenção. Se todo mundo é corrupto, qualquer coisa vale. E se qualquer coisa vale, a política não serve de nada. Se a política não serve de nada, para que você vai exercer a sua cidadania? Para que você vai tentar buscar lutar pelos seus direitos? Para que você considere direitos no sentido coletivo, né? Não estou falando no sentido neoliberalizante, direito assim, do indivíduo e não de uma categoria ou de uma classe. Mas, voltando, a gente tem essa indignação, esse desencanto, que consegue penetrar, acessar esse eleitor que está desamparado, né? Essa indignação, essa situação política. A gente viu o impacto disso no próprio Partido Republicano, que foi fagocitado pelo trumpismo e pela base, né, do Make America Great Again. A gente viu isso com os democratas, né? Houve uma ruptura da coalizão que foi consolidada com Obama lá em 2008, né, e se renovou em 2012, e a partir daí os democratas foram perdendo isso, tentaram um fôlego com Biden, a política chana para a classe média, mas isso não foi suficiente. Em relação, eu já falei, né, perderam parte dos homens negros e dos latinos, dos jovens e também dos subúrbios, né, assim, onde tem ali uma classe média que ainda tenta viver o sonho americano, e aí já dou esse spoiler, não existe mais sonho americano acabou, e é algo que também serviu de combustível para esse discurso, né, da extrema-direita, vamos viver o sonho americano, antes era muito melhor, então tem um saudosismo aí também. No caso dos democratas, um ponto, esqueci de falar na introdução, importante nessa eleição, é que, além de Trump conseguir fatias do eleitorado democrata, independente, os democratas, primeiro, não conseguiram entusiasmar os seus eleitores, os eleitores da sua base, o suficiente para irem votar. Lembrando que nos Estados Unidos a eleição, primeiro, voto não é obrigatório, segundo, a eleição não acontece no fim de semana. Dia de semana, as pessoas trabalham, elas têm suas vidas, não necessariamente elas votam no lugar de fácil acesso, principalmente se for um estado que passou por esses recortes de gerrymandering, né, de redistritamento, então elas podem votar num lugar que não necessariamente é fácil de chegar, ou pelo horário, por locomoção. Além de não levarem o eleitor às urnas, não conseguiram convencer novos eleitores a abraçar, né, principalmente independentes, né? A gente não... o que era MAGA é MAGA, então você não absorve isso. Bom, o que eu já falei no início, né? Assim, isso teve a ver com a questão da impopularidade do Biden, a comunicação ruim. Então, esse é um longo processo que não começou nessa eleição, nem na última eleição. Trump, a extrema-direita, eles são, na verdade, sintomas, né, de algo que tem uma linha do tempo muito maior. A gente pode olhar, pelo menos até ali os anos 80, com Reagan, Thatcher, uma desregulação absurda, altos protecionismo, liberalizar nos outros países, aí corta globalização econômica, promovida sobretudo pelos Estados Unidos, então Bill Clinton, quando chama a China, inclui China, coloca a China no OMC, empresas dos Estados Unidos indo para o mundo inteiro, e aí elas não voltam, e se elas não voltam, os empregos também não voltam.
E aí a gente tem a crise de 2007, 2008, falando assim, citando momentos históricos que foram se acumulando para acentuar e que levaram ao agravamento dessa indignação, essa perda esse desamparo do eleitor, né? 2007, 2008, a gente tem o governo, isso, enfim, foi uma crise global, então isso não foi apenas nos Estados Unidos, né? Mas os governos protegendo os bancos, protegendo as grandes empresas, enquanto pediam esforços draconianos das suas populações. Então, nos Estados Unidos, e aí eu acho que eu encerro pelo menos essa parte. Então, a gente tem nos Estados Unidos hoje, né, um país que é extremamente desigual. Dos países centrais, é o país que tem a maior parcela de pessoas vivendo na pobreza, pessoas passando fome na rua. Assim, faz tempo que a última vez que eu estive nos Estados Unidos foi em 2012. Mas vendo noticiário, assim, o aumento da população de rua é muito impressionante em relação a quando eu estive lá, né? Então, além dessa desigualdade brutal, com fome, as pessoas passando fome, a gente tem uma estagnação da classe média e, eu falei, né, o fim do sonho americano. Efetivamente, as pessoas sentindo isso. É claro que se o sonho americano terminou ou não, depende muito do argumento de quem está falando. Mas quando se olha para a realidade, para a vida das pessoas, a impressão é essa. Perfeito, Tatiana. Perfeito. A gente recebe muita informação, inclusive, aqui sobre isso, né? O aumento extremo da pobreza nos Estados Unidos. Mas, viu, Tatiana, assim, seguindo essa linha que você fala da repetição das crises, né? Você vê, nesse momento, a possibilidade, o risco de uma grande crise democrática ampla nos Estados Unidos? E caso, né, e como que essa polarização política e social contribui para um cenário dessa natureza? Olha, as pesquisas nos últimos anos, elas mostram que a composição ideológica do eleitorado, ela tem ficado cada vez mais homogênea. Então, significa que as pessoas elas estão cada vez, isso tem a ver com rede social, com ferramenta, né, moderna de comunicação, as pessoas estão cada vez mais em bolhas, em câmaras de eco, elas falam cada vez mais para quem concorda com elas. Então, a gente tem hoje cada vez menos espaço para o dissenso. Por que eu estou falando isso? Porque a democracia liberal, ela é dissenso e consenso. Essa democracia, promessa dessa democracia é que exista a possibilidade, a possibilidade de existência do contraditório indivíduo e do contraditório pensamento, ação, enfim, liberdade de expressão e outros direitos. Então, se isso se estreita, a gente parte para o aniquilamento do outro, né? O que eu vejo com Trump existe a gente já viu o episódio da invasão ao Congresso, né? A gente viu Trump negando as eleições em 2020, né? Falando em fraude eleitoral sem qualquer prova, não houve qualquer prova. Inclusive o seu vice-presidente Mike Pence, que estava no Congresso no dia da invasão, estava pronto para testar, para dar a certificação de presidente eleito a Joe Biden e vice-presidente eleita a Kamala Harris. Então, a gente tem uma série de ações do Trump que mostram um desrespeito, uma desconsideração por esse sistema pelo qual ele mesmo fez questão de se eleger, né? Porque é essa legitimidade que lhe dá espaço e abrigo para que ele possa, em última análise, destruir por dentro, né? A gente sabe, isso é uma discussão do Estado pós-democrático. Eu vejo, não só eu, né, analistas, eu falo aqui, claro, tem uma literatura por trás, né? Tem literatura, tem pesquisa, tem acompanhamento de noticiário, né, por trás do que eu estou falando.
Eu vejo um aumento da violência política, eu vejo um aumento dessa intolerância, um outro, né, do que fala diferente, o outro, por exemplo, é imigrante, mas não apenas o imigrante, negro, né, embora tenha votado no Trump por uma outra questão, foi a questão econômica, né, não uma questão racial. O que a gente vai ver muito, e já está vendo, já estamos vendo isso, né, vai ter maior conflito do judiciário com os estados, porque as questões elas vão ser bastante judicializadas, né, assim, com as organizações sociais, né, as organizações da sociedade civil se defendendo, defendendo os direitos de um coletivo de forma mais incisiva. Vejo também, embora Trump tenha maioria no Congresso, eu acho que a gente também pode ver ainda um embate do executivo e legislativo, porque há democratas, né, estão contra Trump. Ainda há republicanos que não foram tomados pelo trumpismo, embora a gente não saiba quanto tempo, né, esse grupo resiste por questões eleitorais, não digo nem que sejam por questões ideológicas ou afinidade de uma agenda, mas por questões eleitorais e quanto tempo, né, se é possível haver uma resistência ao trumpismo, pelo menos no curto a médio prazo. Viu, Tatiana? Qual que é o perfil dessa crescente população de rua nos Estados Unidos? É negros, latinos, são norte-americanos mesmo? Principalmente negro e latino. Perfeito. Migrante, né? Migrantes. Assim como é a população, a maior população carcerária nos Estados Unidos é a população negra. E os Estados Unidos têm a maior população carcerária do planeta. Uma das isso dá maiores. dinheiro, né? Tem um complexo, se mobiliza, né? Tem um lobby, isso mobiliza bastante dinheiro construir esses presídios, né? E você, em vez de investir num sistema que seja reeducativo e não punitivo, né? Dá mais dinheiro prender as pessoas. Perfeito. E sobre a composição do secretariado do governo do Donald Trump, como é o caso do Marco Rubio, que ele indicou para secretário do Estado. A partir desses nomes indicados, o que a gente pode prever, pensar sobre o destino das duas grandes guerras em curso, a da Ucrânia e a Palestina e Israel? Olha, o gabinete que se delineia agora não necessariamente vai ser quem está no governo, porque eles precisam ser aprovados pelo Senado, né? O primeiro escalão todo tem que ser aprovado pelo Senado. Mas o que a gente vê é um apoio principalmente o critério principal do Trump tem a ver com lealdade. Lealdade a ele, em primeiro lugar, e lealdade aos preceitos da MAGA. E aí tem interesse eleitoral, né? Claro, atender a base, e aí o que eu falei no início, né? A América, que também é isso, né? Que não é só os valores do internacionalismo liberal, a América também é isso que a gente está vendo agora. Então, em relação a isso, que eu acho, você levantou muito bem, né? Nomes do gabinete, para a gente poder pensar, não fazer previsões, né? Isso eu acho ainda tudo muito incipiente para a gente pensar, vai dar certo, vai funcionar, vai conseguir, mas para a gente poder talvez, né, antecipar ou ter um melhor entendimento do que possa se desenhar pela frente, olhar para os nomes que estão sendo escolhidos, né? Em relação à Ucrânia, existe uma cacofonia ainda. A gente tem um grupo que defende um corte de ajuda, os Estados Unidos realmente recuando da questão da Ucrânia, e tanto Trump quanto Jay Vance colocam um pé nesse e nesse outro grupo que eu vou falar, então mantém uma certa ambiguidade de posição. Esse outro grupo vai reconhecer que existe uma ameaça clara ao interesse dos Estados Unidos na Europa, se eles deixarem a Ucrânia, e aí os dois grupos meio que se alternam em dizer que vão defender a paz pela força. Essa semana, Trump anunciou com bastante entusiasmo
o general Keith Kellogg como enviado especial para a Ucrânia, para a Rússia, citando essa ideia, né, talvez política, né, assim, de a paz pela força, para transformar, make the world safe again, deixar o mundo seguro de novo. Mas, eu ressalto, sem os Estados Unidos como xerife desse mundo, né, que foi algo lá atrás, eu não sei se vocês lembram, a declaração da secretária de Estado do Clinton, a Madeleine Albright, falando que os Estados Unidos são o xerife do mundo, né, os Estados Unidos são a nação indispensável. Trump não quer ser a nação indispensável, né, no sentido de ter os custos para manter esse sistema. Ele não quer esses custos. Se possível, quer distribuir todos os custos e ficar apenas com o que seja o resultado, né, da ação desses custos. Né. No caso da OTAN, por exemplo, né, a equipe dele vai fazer uma pressão bastante forte para que a Europa assuma mais, em termos de custos, a cuidar da Ucrânia. Então, a proposta, né, Kellogg, em abril desse ano, num evento, uma conferência, no America First Policy Institute, que é um dos think tanks que se destacam, né, como sendo pró-Trump, pensa políticas para um governo Trump, junto com a Heritage Foundation, o que ele apresentou é o seguinte: um cessar-fogo, né, o plano dele, que não necessariamente vai ser o que vai ser adotado, porque depende ainda dessa disputa de facções, digamos assim, de lados. Um cessar-fogo para congelar as linhas de frente, aí você cria uma zona desmilitarizada para poder forçar os atores envolvidos, né, no lado, Putin e o Zelensky, a sentarem na mesa de negociação, porque os Estados Unidos não precisam fazer guerra e não têm de se envolver em mais nenhuma guerra. Na época, Kellogg fez uma crítica contundente, assim, e continuou fazendo ao longo desse ano, né, a política adotada pelo Biden, dizendo assim, que, além de oferecer pouca ajuda letal à Ucrânia, né, como o Trump fez no início, né, lá na questão da Ucrânia, quando, enfim, a Ucrânia perdeu a Crimeia, além de oferecer pouca ajuda, oferece ajuda tarde demais. A outra coisa é suspender a participação da Ucrânia na OTAN, que estava em curso, e é uma grande queixa do Vladimir Putin, presidente da Rússia, né, porque aí coloca a Europa colada, né, sendo colada com o território russo e sendo vista como uma grande ameaça, né, por Putin, além de tornar mais ajuda, envio de ajuda ou aprovação de ajuda à Ucrânia, condicionar essa ajuda a que a Ucrânia, de fato, sente para negociar com a Rússia. Por sua vez, a Rússia, negociando com a Ucrânia, vai ter um alívio, sentando para negociar, tem um alívio limitado das sanções e, havendo o fim da guerra, desfecho, enfim, as sanções sendo aliviadas. Eu acho o seguinte: falta combinar com os russos. Tem essa parte. Exatamente, né? no caso. Então, no papel, esse plano, ele parece, eu não sei, né, nem se parece concebível, porque mexe com interesses de muitos atores que têm, aparentemente, interesses irreconciliáveis. Né? Sim, acho difícil. Claro que sempre há uma carta na manga e algo que a gente só poderia ficar sabendo se estivesse nos bastidores, e no caso desse governo Trump, esse bastidor é ainda mais restrito. Né? Trump, ele chega nesse governo tendo escolhido, assim, ele vai trabalhar com o núcleo de confiança dele para pensar políticas, inclui alguns dos czares, né, nas suas respectivas áreas, ele é bem estreito. Então, a gente tem que olhar, além do general Keith Kellogg, por exemplo, que é um enviado, a gente tem que olhar para o Conselho de Segurança Nacional, Mike Waltz. Esse nome não precisa ser aprovado pelo Congresso, então é um nome que a gente já pode considerar como sendo parte do governo Trump 2.0. E para ele, sim, é um discurso que a gente ouve também muito, que é restaurar a paz, evitar uma escalada com a Rússia, principalmente evitar uma escalada nuclear. E isso é uma coisa que o Trump fala muito em relação a esse conflito, que, diferentemente do internacionalismo liberal do Biden, dos democratas,
de enfatizar a questão dos valores ocidentais, né, nos conflitos, respeitar os direitos humanos, impor, respeitar a democracia, isso não está na mesa do Trump. Impor esses valores, isso não é uma questão que seja relevante. Em relação a Israel, então eu acho que é isso, a gente continuar olhando para esses nomes, escavar o que eles declaram, o que eles descreveram, entender o pensamento desses agentes e ir acompanhando a ação no terreno. Em relação a Israel, o governo Trump, já foi muito pró-Israel, assim, já foi bastante, né? Um dos genros dele, o Jared Kushner, foi enviado, tem relações muito próximas com o governo israelense atual. Eu espero uma postura muito mais combativa. Se a gente, por exemplo, olhar assim, vários nomes da equipe desse talvez provável gabinete são ostensivamente pró-Israel e bastante refratários, por exemplo, à criação de dois estados, né? a solução de dois estados. São refratários a mesmo que se use a palavra Palestina, que é o caso do futuro embaixador em Israel, ex-governador do Arkansas, o Mike Huckabee. Ele defende a solução de um Estado, ele sempre apoiou o Premier, tem uma relação de proximidade ali, já comparou o acordo nuclear que foi feito durante o governo Obama com o Irã, e foi um acordo feito com a participação de outros países, né, de países europeus, comparou esse acordo ao Holocausto, lembrando que o Trump deixou o acordo, sob críticas, né, dos outros participantes. Ele não aceita o termo palestino, apoia os assentamentos, inclusive diz que não pode se chamar assentamentos, né, algo que é considerado ilegal pelo direito internacional. A ONU considera que esses assentamentos são ilegais. Esse é o nome. A gente tem a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Elise Stephanie, que é uma representante de Nova York, e aí a gente vê um perfil, né, de quem vai estar à frente na parte de política externa. Ela sempre foi uma forte aliada do Trump, apoiadora contundente, esmagadora de Israel, e experiência mínima em política internacional, experiência mínima em diplomacia, salvo uma participação em algum comitê no Congresso, mas não tem essa experiência. Ela substitui a Linda Thomas Greenfield, que era uma embaixadora de carreira. Não estou entrando em decisões ou posicionamentos da Linda, mas dizer que existe essa diferença de perfil. Então, a expectativa é que na ONU, por exemplo, os Estados Unidos tenham uma atuação ainda mais aguerrida em relação aos palestinos. Secretário, você citou o Marco Rubio, sujeito à aprovação, né? Mas futuro secretário de Estado, também forte, defensor de Israel. A questão não é ser defensor não de Israel. A questão é não haver espaço, como eu disse lá no início, a questão do dissenso, do consenso, né, do contraditório. Não. E no caso dos Estados Unidos, historicamente, assim, existe essa aceitação da solução de dois estados. Então, é uma coisa que rompe até com uma tradição que vem sendo consolidada, pelo menos desde o acordo de Camp David, né? A gente tem Marco Rubio, apoiador também muito, muito forte de Israel, como eu falei. O enviado especial para Israel, o Stephen Witkoff, sem experiência na diplomacia, sem experiência internacional, mas que tem como credenciais seu forte apoio a Israel e ter sido um grande dador de campanha. Esse aí também é um critério que aparece bastante na seleção desse gabinete. E o secretário de Defesa, que é uma indicação muito polêmica, né? Embora seja um Senado de maioria republicana, ainda não há clareza de que é certeza, né, contundente de que ele vai ser aprovado, o Pete Hegseth, ele é um grande falcão anti-Irã. Então, a gente talvez esteja diante de um gabinete que, apesar da decisão declarada de Trump de step back, né, dar um passo atrás sobre a posição dos Estados Unidos no mundo, a gente tem um gabinete que não torna isso muito fácil em relação a determinados posicionamentos que são muito duros, né?
Obviamente, a ascensão do Trump e da extrema-direita, independente de ações práticas determinadas, influencia países e países ao redor do mundo, né? E como você analisa os impactos dessa vitória, especialmente no Brasil? E se o Trump no poder indica mudança ou mudanças realmente significativas na relação do Brasil com os Estados Unidos? Bom, já dou o spoiler de que não vejo mudanças significativas. Lula é um presidente pragmático, né? Depois de se pronunciar a favor de Kamala, ele logo após a vitória do Trump, ele parabenizou o Trump, né? E aí só explicando, né, Lula foi muito criticado por ter dado se pronunciado sobre uma eleição em outro país, mas daí, assim, Itamaraty, Planalto, que eles dizem que foi um aceno a a única presidente presidenciável na disputa que teria uma agenda democrática, e é como o Brasil tem se posicionado, né, com algum interregno, mas assim, historicamente nesse sentido. Lula pragmático, Trump é um empresário. Trump vê os Estados Unidos como se fosse uma empresa, né? Ele vai demitir as pessoas, you're fired, enfim, esse tipo de coisa, né? Assim que ele vê a gestão de um país. O Brasil, e aí eu incluo também a América Latina, não estão no topo de prioridades, né, de problemas também, né, dos Estados Unidos, nem no curto, nem no médio prazo. A não ser que haja uma penetração muito vigorosa da China. A China tem demonstrado um interesse cada vez maior em ações e em diferentes níveis, né, em relação ao Brasil, à América Latina, mas em relação ao Brasil especificamente, aí para a gente isso pode, talvez, né, se começar a aparecer no radar dos Estados Unidos como ameaça, pode ser para a gente. Se soubermos tratar disso, né, uma política ser usada para a gente ter margem de barganha, né, para pensar no interesse do Brasil e não, enfim, China e Estados Unidos. Então, não estamos no topo de prioridades, o que não significa que não haja interesse, só queria fazer esse parênteses, né? Assim, a gente é o entorno inevitável dos Estados Unidos, estrategicamente, politicamente, né? É impossível que não haja um interesse, mas não somos prioridade agora. No caso da América Latina, a agenda é a imigração, sim, é uma agenda, e aí mais especificamente eu olho para o México, América Central, então aí essa é a preocupação que vai ser, essa relação ela vai ser, salvo acontecimentos posteriores, ela vai ficar nessa área principalmente. Então, a questão mais ideológica, ela não é tão fundamental nessa relação. E aí, eu digo nessa relação, o diálogo entre os presidentes e mesmo entre os diferentes níveis, né? Porque, independentemente da eleição, por exemplo, de um Bolsonaro com Biden, que não se deram, foi uma relação bastante sensível, os outros canais de colaboração continuaram funcionando. A relação, e aí cito mais dois exemplos, né? A relação de Lula com W. Bush, um republicano, Lula 1, né? Presidente no seu mandato de 2003 a 2010. A relação com W. Bush foi muito mais por ser pragmática e por querer mostrar, talvez, que seria uma relação possível, por haver interesse das duas partes, foi uma relação que fluiu muito melhor do que com Obama, por exemplo. Apesar, né, da aparência do contrário. Trump com Bolsonaro, apesar de Bolsonaro idolatrar Trump e fazer todo tipo de concessão à crítica aos Estados Unidos durante o mandato de Trump, Trump, por exemplo, nunca viu o Brasil. Bolsonaro foi lá, visitou o Mar-a-Lago, né, mas Trump não veio o Brasil. Quando veio a América do Sul, ele foi a Argentina. Então, essa relação, ela não é necessariamente a mais imediata, né? Não é o que está na superfície. Então, não vejo grandes mudanças, salvo alguma excepcionalidade. Perfeito.
Termina aqui mais um episódio do podcast Conexão à Unicamp. Nós agradecemos a participação da nossa convidada, Tatiana Teixeira, pesquisadora de pós-doutorado pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos e editora-chefe do Observatório Político dos Estados Unidos. Nós vamos encerrar a temporada 2024 do podcast Conexão à Unicamp com este episódio e voltaremos em fevereiro de 2025. A todas e todos um ótimo final de ano.